Olá, sejam todos bem-vindos. Mais uma live aqui, a Hora do Poço. E hoje estou aqui com o Ramiro e com o Estevam da Detecto Hora. Pessoal, hoje, se eu fosse você, eu ficaria aqui para entender como a gente vai, qual que é o melhor atendimento ao cliente, como que você vai fazer para que o cliente, você tenha um atendimento excelente, extraordinário. E falando em extraordinário, estou aqui hoje na Detecto Hora. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Bacana. E Ramiro também da Terra Nova, convidado especial, cliente da Detecto Hora, entendeu? Vai falar um pouco da experiência aqui. Seja bem-vindo, Ramiro. Obrigado. Legal. Pessoal, é o seguinte, antes da gente começar aqui a falar desse assunto tão importante que é o comercial, né? O comercial hoje é a respiração da empresa. E o teu cliente, o teu cliente ele espera que você realmente tenha uma condição ultra especial, né, Estevam? Exato. Que você vai resolver todos os problemas dele e também que ele quer pagar isso aqui, ó. Entendeu? É lógico. Todo mundo, ele não pensa em ter um produto, um serviço e fala assim, nossa, eu vou pagar um monte. Né? A gente que é do comercial, a gente sabe que o cliente, ele quer o quê? Ele quer comprar no menor custo possível. Só que, normalmente, ele não entende o valor quando ele ainda está pensando assim. Uma vez que ele entendeu o valor do seu trabalho, com certeza ele vai assimilar melhor esse investimento. Eu sempre falo que investimento não é custo, né? Investimento é aquilo que você tem algo, tem um benefício, tem algo que vai trazer, vai sair aquela percepção do custo, né? Pô, joguei dinheiro fora, comprei isso aqui, não gostei, comprei um carro, não gostei, né? Por isso que as montadoras de carro, por exemplo, a cada ano elas vão se superando, vão melhorando os carros, as motos, tudo vai tendo uma melhoria constante. E na sua empresa é assim? Ou você está com aquele comercial 1.0 ainda? Né? Então hoje esse assunto é muito importante, porque os negócios hoje, para sobreviver, ele precisa de um comercial forte. A gente sabe que às vezes a empresa ela tem o próprio dono que é o comercial, né? E ele tem que estar preparado. Agora, se ele tem um time, ele tem que se preparar, ele tem que se antenar, ele tem que usar tecnologia, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui. A Detecto Hora está mostrando o trabalho deles hoje aqui, né? De uma forma inteligente. Trouxe o cliente, trouxe o Ramiro vai falar da experiência, entendeu? Então, não tem segredo nenhum aqui. Basta você levar isso pro negócio de vocês. Inclusive, a gente estava conversando, né, Estevam? Que essa é uma prática que você tem que ter de demonstrar, de fazer um canal desse aqui, mostrar um espaço onde você dá espaço para o cliente. Olha o cliente aqui. Não é isso mesmo? Você se sentiu importante quando, convida aqui, vamos lá, vamos bater um papo. O que você achou? Interessante? Eu senti bastante atenção, né? Porque não é só vender o produto, né? É a atenção de estar aqui o cliente junto, o reconhecimento também pelo cliente. Eu achei bem legal essa parte dele me convidar para estar aqui hoje, né? Que legal. Isso, gente, eu chamo de se importar. A partir do momento que o cliente se importou com a sua empresa, você se importou em convidá-lo, existe uma sinergia. Em sinergia existe negócio. Negócio, eles vão fluindo, vão tocando os negócios. Ok? Mas legal, dá um segundinho que a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero falar aqui sobre os nossos patrocinadores, tá? Inclusive, nós estamos aqui na casa da Detecto Hora, tá? Eu quando eu venho aqui, eu fico muito feliz da parceria que a gente fez, Júnior, porque eu vejo que vocês estão sempre antenados, sempre investindo. Cada dia que eu chego aqui, eles compraram um novo equipamento, buscaram uma nova tecnologia. E você que está precisando comprar os serviços de perfuração, né? Você que é perfurador ou cliente, entenda que essa possibilidade de você contratar a Detecto Hora, inclusive estava comentando com o Ramiro aqui, ela começa com um estudo pré-hidrogeológico. Ou seja, a Detecto Hora vai fazer um serviço para você, mas antes existe todo um trabalho de estudos científicos e informações mega importantes para saber qual que é o estudo que vai ser feito. Tudo bem que eles têm os equipamentos deles, né? Mas eu falo que o estudo da Detecto Hora, ele é uma das ferramentas, né? Então, toda essa consultoria, procure aqui a Detecto Hora, eles vão fazer com que você fique seguro na hora de perfurar um poço, tá?
e vão te dar assessoria em qualquer lugar do Brasil. É isso, Estevam? Isso mesmo. Qualquer lugar do Brasil. Qualquer Basta lugar. conectar. Estava falando agora há pouco aqui que estava lá em Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu, exato. fazendo um estudo lá, entendeu? Então, eu vejo que essa prestação de serviço tem tecnologia e tem estrutura para atender você em qualquer lugar do Brasil, ok? Bom, outro patrocinador nosso, Chicago Pneumático, está sempre apoiando a gente, grande santo. Semana passada nós estávamos num evento presencial, onde nós estávamos mostrando um equipamento para limpeza de poços, né? Um compressor lá que cabe dentro do seu bolso, um equipamento que vai te trazer resultado estacionário. Inclusive o compressor que ele levou lá tinha até um ponto de energia. Imagina você comprar um compressor e você também tem uma tomada que você pode ligar uma lixadeira, uma máquina de solda, né? Um bico de luz, né? Então a Chicago ela tem uma solução para o cliente de A a Z, desde um compressor de baixa pressão para limpeza de poços até um compressor de alta pressão, entendeu? E para finalizar, a JMS, que trabalha com equipamentos de perfuração, perfuratrizes com grande potência, aí, até 800 metros de profundidade. Entre em contato com o Henrique, lá o Henrique tem uma máquina que ele faz customizada, adaptada para o seu caminhão. E bacana é o seguinte, a JMS ela tem um documento que se chama CAT, né? Que é quando você vai comprar o equipamento por em cima do caminhão, você vai conseguir rodar nas estradas do Brasil hoje sem ter risco de prender o seu caminhão, segurar o seu documento, porque você não tem um documento específico para máquinas de perfuração. Entre em contato com a JMS aí, fala com o Henrique lá. Bom, gente, hoje o assunto aqui é o seguinte: 7 passos para fazer um ótimo negócio. Quem que não quer fazer um ótimo negócio, Estevam? O cliente, Estevam, quando ele te liga, ele compra a sua assessoria aí para fazer esse estudo. Ele pensa que ele já imagina o poço saindo água, não é isso? Exatamente. Conta pra gente como que é. É isso mesmo. O cliente, quando ele procura, né, ele está procurando água, especificamente água, e ele já imagina o poço pronto, já só apertar um botão, né, e ter água aonde ele desejar, né? E a gente que é da área, sabe que não é bem assim, né? Não é tão simples assim. Então a gente se prepara, dá um bom atendimento, uma boa explicação, uma assessoria para o cliente, do começo ao fim, né, até onde cabe ao nosso trabalho, e sempre tentando entregar um pouco mais para ele, para que ele entenda todo o processo, né? Do início. Ele tem uma contratação consciente. Consciente, exatamente. Eu vejo aqui que vocês investem muito no departamento comercial. Sim. Né? Que vocês treinam as suas equipes. Né? Eu vejo muita interação aqui entre a parte técnica dos geólogos com o comercial. E isso é para embasar, para dar informação para os vendedores, para que o cliente compre também algo que ele entenda quanto ele está investindo e o quanto que vai retornar. Exatamente, porque o cliente, a grande maioria das vezes, ele é leigo, né, no assunto, principalmente quando a gente está falando de poço, né? E o teu comercial tem que estar preparado, né, para dar todas as informações da parte técnica. Para isso ele vai ter o respaldo e a orientação com relação aos geólogos, porque os vendedores não são geólogos, mas ele tem por trás um time de geólogos que pode ajudar e trazer muita informação, para que isso seja levado para o cliente, né? Então ele tem que estar, o vendedor, a parte comercial, ele tem que estar preparada tanto tecnicamente, como na parte humana, né? Poder entender o cliente, poder dar uma atenção para o cliente, né? E a gente às vezes pega o cliente de mau humor, pega o cliente de uma situação... E às vezes ele já está vindo de situações negativas. Exato, exatamente. Então preparar o seu time para isso, né? Para estar pronto para dar atenção, tanto que o cliente merece, né? Porque ele procurou. A gente costuma dizer que o cliente é uma pepita de ouro, né? Quando ele cai no teu colo, você tem que cuidar dele com todo carinho, né? Pega com flanelinha, né? Porque senão ele vai procurar outra empresa que cuide dele, né? Como ele merece ser cuidado. Sim. Então, tanto humanamente quanto tecnicamente, tem que estar preparado para isso. Que bacana. Ramiro, conta pra gente aqui um pouco sobre a sua empresa, qual que é a sua especialidade hoje com relação à Terra Nova, empresa sua, não é isso? A Terra Nova é uma empresa voltada na parte rural. Atende clientes na área rural, agronegócio. 100% rural, agronegócio. E que na parte de regularização fundiária, hoje em dia todo mundo sabe que o georreferenciamento está aí.
toda documentação que você precisa exige o georreferenciamento da sua propriedade. Então, ela é baseada nessa parte de regularização. E também tem a parte de tecnologias, que é a parte de drones, fazer mapeamento com drone, para agricultura, para o plantio. Hoje tem o cadastro de uso solo da propriedade, porque o produtor ele conhece a propriedade dele por baixo. Então, com o mapeamento de drone, ele vai conhecer a propriedade dele por cima. Onde tem água, onde pode fazer um possível poço, onde uma represa. Então, tem toda essa tecnologia dentro da Terra Nova. E agora também estamos entrando com a parte de pulverização com drone. Sério? Sério. Tá chegando aqui. E qual que é a autonomia desses drones? Assim, eles podem fazer uma pulverização para todas as culturas. Para todas as culturas. É muito mais econômico do que você, por exemplo, colocar um tratorista? Sim. Muito mais econômico, né? Posso soltar o drone lá e dar um cochilo lá? Sim, claro que você tem que estar ali junto, né? Pode acontecer um problema, mas ele é 100% autônomo. Ele faz, por exemplo, vamos supor que ele tem uma área grande lá, ele tem essa função. Tem. Primeiro você faz o mapeamento dessa área, né? Você vai, ver onde que vai ser pulverizado. O próprio controle do drone já tem um GPS. E o drone vai, de acordo trabalhar naquela rota? Com aquela rota. Nossa, maravilhoso isso, né? Então, hoje nós temos um drone de 10 litros, que é o T10, né? Porque além do serviço de pulverização, faço a venda também desses drones, assistência técnica e os cursos. Porque hoje, para você operar um drone, não é só você comprar o drone e operar, não. Tem todos os cursos, você tem que ser cadastrado no mapa, você tem que ter o CAR, que é uma carteira de motorista para o drone. Então, tudo isso você encontra dentro da Terra Nova. Certo? São empresas terceirizadas que trabalham juntamente com a Terra Nova. E a parte de pulverização, que é o foco hoje em dia. Por quê? Hoje tem uma demanda muito grande. Você pode ver que nós estamos... O Estevão sabe que período de chuva é muito complicado, ainda mais para os estudos dele. Quando nós contratamos o estudo dele, vamos falar assim... Tem que aguardar, né? Porque você contratar um poço artesiano, uma empresa, já é difícil, né? Você sabe que... Por que é difícil também? Porque você não tem a exatidão, quer dizer, não tinha exatidão antes de você começar a detect water. Você fala por conta do estudo. Tá? Sim, é uma parte assim, que eu vejo muito em campo, é uma parte que não tem um norte. Certo? Hoje em dia, são meios arcaicos, né, você contratar um poço artesiano. Certo? E eu não tinha ciência da tecnologia que tinha. Entendi. Tudo que ainda mais hoje que eu vim aqui, ele me apresentou a empresa inteira, a equipe, os equipamentos que eles querem adquirir, todas essas partes. Eu vi que não é só lá no campo. Tem uma estrutura muito maior, que eu já fiquei impressionado pela estrutura deles em campo, né? Sim. Porque é uma estrutura muito fantástica, aparelhos, equipamentos de geração. Vamos falar o pessoal. E é legal que você trabalha com tecnologia e é fácil você compreender. Você não é um cliente leigo, né? Por exemplo, o pessoal chegou aqui e você trabalha com tecnologia. Sim. E eu fiquei impressionado com a estrutura que eles têm, conhecimento. Tem uns geólogos que estão lá no campo, que estão explicando. Então, você sente em casa, sabe? Se sente acolhido e te dá, vamos falar assim, certeza do investimento. Sim, e eu estava do lado acompanhando tudo ali. Então, eu gostei muito que não é o cliente curioso, mas eles tiram essa curiosidade sobre como é que funciona, como é que todo esse estudo, como é que é apresentado o estudo, como é que funciona. Então, eu gostei muito disso. Entendi. Você sente em casa mesmo, assim. Isso é importante na contratação, né? Porque isso me chamou a atenção também, porque quando a primeira vez que a Detect Water foi fazer um serviço para um cliente meu, eu percebi que eles se organizam, o pessoal que trabalha no campo, né? E uma única pessoa que fica com o cliente, dando as orientações, explicando, tirando aquela ansiedade do cliente ali, né? Isso funciona assim, assado, tal. Isso gera credibilidade e também transparência na forma de você fazer o serviço. Sim, e nessa fazenda que foi contratado o estudo, na época estava chovendo muito, né? Então tinha uma precisão, né, logo para furar o poço artesiano. Uma ansiedade, né? Uma ansiedade, né? Estevão, não, Ramiro.
Ele não explicou muito que por trás disso o solo tem que estar seco. Então, ele vendeu o serviço, mas antes de ele executar, ele teve toda essa atenção de explicar como que funcionava, por que tem que ficar quantos dias. Explicar para o cliente. Não é só eu ir, não. O lençol tem que estar enxuto, né? Não pode ter filtração de água. Vamos falar, tem que estar seco a terra para fazer o estudo, para ser preciso o estudo. Isso foi bem. Ele ligava todo dia ali. Ramiro, como é que tá aí? Não é só o poço que você contratou e tá. Sim. Então, bastante acolhedor, assim, né? Eu falo que é isso. Que bacana. Isso tem a ver com o primeiro passo ali, né? Que a gente colocou aqui 7 passos e tal, né? Ser um especialista, né? E não um tirador de pedido. E o que você falou, na verdade, foi a resposta desse ponto aqui, né? A partir do momento que eu me torno especialista, eu tenho que entender todo o processo, né? E, por exemplo, quando eu vou fazer um estudo numa propriedade e eu tenho de antemão, eu tenho uma pré-condição que eu preciso ter todos aqueles detalhes. Eu fico imaginando o seguinte, Ramiro, eles trabalham na Detector, trabalham no território nacional, né? Então tem toda uma logística. Então não é só vender, né? Se preocupar se o trabalho pode ser entregue com exatidão, ou seja, a chuva, se atrapalha a chuva, vamos procurar um período melhor para fazer o trabalho, tudo e tal, e não fazer um trabalho de qualquer jeito. Então você sentiu essa segurança na hora da entrega. Foram 2 poços que foram perfurados? Foram 2 pontos para perfuração de 2 poços. Tá. Atendeu os 2 poços, atendeu a necessidade do cliente? O proprietário dessa fazenda lá, ele quis fazer um lugar específico, né? Que acho que era 10 mil metros quadrados, né? Então o estudo foi feito nesses 10 mil metros quadrados, foi encontrar 2 pontos. Tá. E era uma área bem difícil, né? Sim. Tipo, pelo estudo, o que achou muito interessante também é o pré-estudo que eles fazem. Tá. Isso é muito legal. Ele falou, o famoso manda no Google Earth aí. Ele mandou no Google Earth e aí assim, ele falou, olha, Ramiro, essa área aí não dá certo. Daí entrou o geólogo também, entrou falando junto, olha, essas partes aqui, pode ser que tem mais, não. Então eu falei, Ramiro, vamos fazer outras áreas? Não, mas a gente queria ali naquele lugar ali, então... Foi trabalhado então... Foi trabalhado ali. Utilizava a área que o cliente pediu. Então. Sim. Mas deu resultado. Deu resultado. Bom, a gente falou em ser especialista, primeiro ponto. O segundo, analisar as oportunidades, ou seja, todo comercial, ele até estava conversando com o Estevam aqui agora, né? A gente sabe que o período de chuva acaba atrapalhando um pouco, né? Mas eu fiquei contente, Estevam, porque a partir do momento que vocês estão antenados nas oportunidades, vocês estão sempre estudando novas tecnologias, tanto para trabalhar em período de chuva, como também para fazer uma investigação de um poço, que, por exemplo, que nem vocês falaram que estão pensando em fazer investimentos para saber se o poço tem alinhamento, verticalidade. Exato. Né? E até a gente falou isso no último encontro aqui, né? A verticalidade, gente, só para frisar, porque acho um ponto muito importante, o perfurador, quando ele vai fazer a perfuração, se tem um ponto demarcado, ele tem que ter, você tem que ter o prumo da máquina perfeito. Porque imagina o seguinte, se você tem lá um poço de 300 metros, teve caso já do poço ter um desvio de 25 a 70 metros de profundidade. De distância. Isso pode interferir nos resultados. Então, hoje, isso deve estar sendo muito bem frisado, né? Sim, com certeza. Né? Porque isso pode interferir nos resultados. Então, assim, é importante, quando a gente analisa a oportunidade, a gente tem que mostrar para o cliente o quanto é importante o trabalho, até onde a Detector, por exemplo, vai atender e qual que é a parte do cliente. Olha, vai contratar uma empresa de perfuração que tenha conhecimento em normas construtivas. O alinhamento e verticalidade do poço, isso é norma construtiva, né? Se você, por exemplo, perfurou o poço e ele está desalinhado, está fora
do alinhamento, ele pode até não descer uma bomba submersa. Né? Então, gente, toma cuidado. Eu vejo que tem muita empresa de perfuração iniciando no ramo e não qualifica a equipe, tá? Ainda insistindo em fazer algo sem aferir se está sendo feito o trabalho correto, né? Alinhamento, usar o comando, usar um estabilizador, ter conhecimento de como que a máquina vai trabalhar numa determinada geologia sem desviar o furo. Tá? Nós temos um treinamento que se chama Método Perfurador de Sucesso, que lá nós temos um geólogo, tem a parte prática de campo que a gente mostra, tudo tal, gravada, e um dos pontos que eu vejo, Estevam, que a gente bate muito, é o quê? Isolamento sanitário do poço e alinhamento do furo. Que isso faz com que você consiga ter, não seja cobrado pela garantia do poço. Imagina você furou o poço, não deu água, aí o cliente vai checar lá se o poço está alinhado ou não, e o poço está torto, desalinhado, não desce bomba. Teve uma bomba uma vez, Estevam, que eu fui descer no poço, o poço estava tão torto que eu tinha que colocar um tubo flexível. Peguei uma mangueira de água, isso veio na minha cabeça, o poço está torto, como que eu vou desviar? Como que eu vou fazer a curva? Cortei 1 metro de mangueira, de 2 tramas, fiz as pontas com rosca e conectei na bomba. Para a bomba poder fazer isso. Fazer a curva. Fazer a curva. E desceu. Uma bomba a 220 metros de profundidade. Então, toma cuidado, porque você pode estar passando por isso e às vezes você nem sabe se a tua equipe está trabalhando lá com alinhamento, né? E aí, quando a gente fala isso, um terceiro passo aqui que eu acho importante, né? Você ser um consultor, né, do cliente. E é diferente você ser um vendedor de um consultor. Não é verdade? Sim. Eu vejo você, por exemplo, amigo, trabalha lá com fazendas, né? Eu imagino que você estava me contando que quando o cliente acaba de comprar uma fazenda, né, você tem que dar uma consultoria para ele de tudo que ele tem que providenciar. Sim. É isso que você... Do começo ao final. Do começo ao final. Então, assim, imagina assim, vamos fazer um paralelo. Um vendedor e um consultor. Então, assim, a gente fala vendedor, mas no meu entendimento, um vendedor ele é um consultor. E eu aposto que aqui, os vendedores aqui, até eles alcançarem o cargo de dar uma consultoria, de poder entregar um relatório, ele tem um treinamento. Sim. Não é verdade? Exatamente. Então, eu vejo que, por exemplo, lá na fazenda lá, poxa, a fazenda, se é uma fazenda que é de gado ou de uma cultura lá, tudo tal, eu acredito que cada lugar ele tem o que é mais apropriado. Sim. Né? E às vezes o cliente pergunta para você, né? Pergunta. Será que vai rolar esse trabalho, esse investimento que eu vou fazer aqui? O cliente ligou para mim e falou assim, Emerson, qual que é a vazão do meu poço aí? Eu falei, teu poço deve dar uns 3, 4 milímetros de água por hora. Ele comprou um pivô para fazer irrigação da fazenda contando com essa vazão. Com essa vazão. Sim. Aí ele falou assim, não, mas não é só aumentar a bomba? Eu falei, não, o poço tem uma capacidade de exploração que você não pode exceder os 3 milímetros de água por hora. E é o que você está falando. O consultor, ele olha um todo. Poxa, a tua terra tem uma inclinação, dá para colocar o pivô, que ele estava explicando para a gente. Aqui dá para irrigar tantos hectares, porque você tem uma fonte lá, um córrego, né? Não, tem um poço, dá para colocar um poço, porque aqui tem potencial hídrico. Eu conversei com a Detector lá, eles falaram que vão tirar aqui. Que nem agora, eu tô nesse exato momento agora, estou dando uma consultoria, amigo, para uma empresa lá no Ceará, uma fazenda de irrigação, entendeu? Que ele me contratou para saber se ele consegue ter lá por volta de uns 150 mililitros de água por hora. Foi feito um estudo, foi feito um mapeamento dos lugares, e olha que interessante. Não sei qual que é o critério que o perfurador fez 2 poços do lado de uma fazenda, e quando eu mandei fazer o estudo, pedi para fazer o estudo, o que eu pensei? Falei, bom, o estudo provavelmente vai indicar outros pontos. Pela minha curiosidade, os poços que foram marcados 4 foi do lado desses 2 poços. Então, ou seja, alguém, muita coincidência, ou alguém fez um estudo
prévio, entendeu? E agora, a única diferença do meu projeto para o projeto que foi feito anterior é o diâmetro do poço. Um poço com diâmetro maior, para tirar uma capacidade específica maior, entendeu? Então, gente, esse passo do consultor, quando você procura um cliente, quando o cliente procura o especialista, pode até te chamar de vendedor, mas se ele não for um vendedor consultor, ele simplesmente vai vender, às vezes, até o que o cliente não precisa. Exatamente. Não precisa. Exatamente. Né? Já aconteceu com você, Estevam, de você, por exemplo, o cliente querer um estudo e você, por exemplo, falar para ele, olha, não vai dar exatamente. Não é isso que o meu estudo, no seu caso, não vai te ajudar. Já aconteceu diversas vezes. Já aconteceu. E agora não adianta. E usar da honestidade, né? Falar, olha, eu preciso vender e o senhor quer comprar. Mas, né, não é isso que o meu estudo, no seu caso, não vai dar certo. Às vezes você consegue orientar ele, né? Dar essa consultoria. Sim. Olha, procure tal caminho, faça isso, faça aquilo, né? É o que eu costumo dizer, seja útil para o seu cliente, mesmo que não haja um lucro imediato. Porque amanhã depois ele pode voltar. Né? Poxa, eu tive ele não conseguiu me atender, né? Não porque ele não quis, porque não era o que eu estava buscando, mas ele me orientou. Né? Então amanhã depois, se esse cara, de repente, comprar uma fazenda, precisar de um projeto maior, alguma coisa ou outra, ele vai lembrar de você. Né? Então seja útil. Não, e tem uma palavra interessante nessa consultoria. Por exemplo, se você é um vendedor, se você tem, por exemplo, características de um ótimo vendedor, você tem conhecimento daquilo que você está falando. Eu vejo que o Ramiro tem muito conhecimento no que ele faz. Né? Exatamente. E assim, na verdade ele veio para trocar informação com a gente sobre o estudo e a gente, na verdade, está ganhando. Porque ele tem muita bagagem, né? E eu falo que a gente está sempre aprendendo com a experiência do outro. Às vezes eu tenho a experiência minha, mas se eu ficar meia hora com ele, 1 hora com ele, eu vou pegar muita informação importante e vou passar para ele também. Muita informação importante. Exatamente. E assim, agrega o outro. E, por exemplo, a tua experiência com fazendas, entendeu? Mas só, lá eu faço isso. Quando você começou a falar de drone para mim, eu comecei a viajar, né? Falei, poxa, a Detector, eles têm... a gente leva drone, né? Já leva drone, tudo e tal. Mas eu imagino, se você conseguir, por exemplo, conciliar o estudo de vocês para uma área grande, entendeu? Para fazer um mapeamento. Essa fazenda já tinha as curvas de nível. Já tinha tudo certinho. Já tinha completo da fazenda inteira. Então você já tem, né? Na hora que você vai fazer o estudo, você já tem uma identificação mais ou menos da área que você vai fazer. Então é complementar o trabalho de vocês. Teoricamente pro fundamento poço, sim, né? Sem dúvida. Ele já entra no licenciamento ambiental também, né? Vamos supor, já faz o poço, já entra no licenciamento ambiental, a outorga da água. E isso já vai ser um círculo de junto, né? Entendi. Bacana. E assim, eu vejo que muitas vezes, né, quando a gente usa essa palavra que é se importar, né? Por exemplo, eu me importo com o cliente percebe que você está fazendo um trabalho e que você está usando esse critério de se importar, né? Porque nem você falou, poxa, eu não vou vender às vezes aquilo que o cliente não quer comprar, né? E porque assim, nem ele, às vezes ele não sabe o que ele quer comprar. Às vezes ele não sabe. Ele não sabe, às vezes ele não tem noção, não tem conhecimento. Eu adquiri o serviço deles também e eu vendo, eu falo muito em energia. Acho que você tem que pôr energia no que você faz, certo? Eu já trabalhei no mesmo ramo, mas em opções diferentes. Quando você faz, eu identifiquei muito com eles por causa disso. Você põe energia naquilo que você faz. É completamente diferente. Não faz de qualquer jeito. Eu falo que eu acordo cedo com energia para trabalhar, porque eu sei que hoje em dia eu sei que eu estou fazendo. Tá. É um propósito, né, que você tem, né? Sim. E o propósito deles eu vejo que é atender bem, é levar o conhecimento para o cliente. Eu não entendi nada de poço artesiano. Tipo, nunca tive nenhuma. Eu fui pesquisar na internet, várias empresas, olhei a deles. Eu falei, gostei aqui. Engraçado que você estava procurando uma empresa de perfuração. Mas aí você achou um passo anterior, que é o quê? Você saber se tem água no lugar. Sim, porque essa fazenda demandava muita água, né, para cá, para irrigação de pivô central. Tá. Então é um projeto grande e importante. Entendi. Eu fui, na época eu fui contratado para
fazer a parte de agricultura de precisão da fazenda. A parte de licenciamento ambiental foi mapeada via drone, desde nós iríamos demarcar as divisões da fazenda, tudo por GPS. Eu pensei assim, nossa, eu estou oferecendo um serviço já bom, mas agora precisa a parte de água, então tem que ir num lugar muito bom. Porque num todo, você tem um projeto, e sendo que a dependência foi a água. A água, exato. Ele acompanhou bastante tempo, né? Sim. Então, Você tocou num assunto, você tocou num dos tópicos aqui, que é o quarto, que é entender a necessidade do cliente. Ou seja, você não tinha solução para a necessidade dele, por completo. Mas você buscou informação. E eu vejo, Ramiro, que isso, lá no consultor, isso é uma característica importante. Entender a necessidade do cliente. Poxa, se você fizesse o poço sem critério, poxa, vamos lá, vamos perfurar ali, entendeu? Gente, não criticando o radiestesista, tá? Mas assim, imagina a frustração do cliente se você, por exemplo, perfura. Eu vou dar duas situações aqui. Primeira situação, Ramiro foi lá, um amigo indicou um radiestesista, foi lá e furou o primeiro poço, não deu água. Aí o cliente falou assim, Ramiro, e aí? O que eu faço? Te dou mais um punhado de dinheiro? Você vai trazer os homens para baixar água aqui? no caso eu sou nome, né? Então, Era uma fazenda grande, investimento muito grande. Alto, né? Eu fui fazer um serviço que eu presto, né? tá. Que é na parte do mapeamento da fazenda. E aí o proprietário falou, Ramiro, eu quero que você me ajude, eu não entendo tanto essa parte de Que responsabilidade, né? Você viu? como que eu faço isso? Tipo assim... Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu, nossa, e tem que cuidar Cuida bastante dele. do filho ainda, né? Fui eu que fiz, mas ele tá tomando. Sim. E aí eu fui pesquisando. Eu falo que é muito bom você ser curioso hoje em dia, né? Muito bom, eu fui pesquisando. E é tão fácil hoje, né? Vi várias empresas, dá o Google ali, né? Deu o Google lá, como achar água. Como diz nosso ex-presidente, dá um Google aí. Dá um Google aí. E eu tava até meio apavorado na época. Tava. Responsabilidade, né? Tipo, como achar água no deserto, tipo, umas coisas Você meio já foi assim. pro pior, né? Pior. Sério que achou? Como não achar água onde não tem água, tipo, já tava meio apavorado ali. Já. Então foi isso, eu tava vendo estudos, até eu vi que legal que o geólogo você estava em Dubai, né? Isso, exato. E eu li, e na época eu pesquisei como, tipo, tecnologia, porque o proprietário falou assim pra mim da fazenda, se vira. Acha a água aqui que eu quero. E o impressionante foi num pequeno lugar. E eu fui pesquisando. Adoro essa história. E eu falo que hoje em dia você tem acesso a tudo, né? Sim. Eu gosto muito gosto de conhecimento, ainda mais de tecnologia ainda. E eu pesquisei lá como as pessoas lá no Oriente Médio achavam água, essas coisas, tudo. Fui vendo os estudos, tudo. Aí eu vi que os equipamentos que eles usam é praticamente idêntico lá. Eu falei, opa. Achei aqui uma solução. Então, eu vi isso. Até eu vi que o geólogo de vocês estava num congresso lá, né? Treinamento, né? Treinamento de água, tudo isso. Então, para você ver que é a capacitação de uma empresa, né? Você é bom naquilo e você fazer muito. Você vai investir naquilo. Então, aí o Estevão deu toda a atenção. Ele foi um dia no escritório meu lá em Pouso Alegre. Se importar aí, ó. Se importar, ele passou lá. Aí foi me ligando, foi me explicando muito. O geólogo entrou em contato. Não é assim, porque você não tem conhecimento, né? Sobre aquilo. Sim. Então, você é leigo, né? O cliente, quando ele contrata o teu serviço, ele não é obrigado a saber. Por isso que ele está te contratando. Sim. Porque se eu soubesse fazer poço artesiano, eu faria. Sim. Então, por isso que você contrata. E não tem coisa melhor que você se sentir acolhido. Isso é importante. Nossa, quando eu comecei a ver os equipamentos, eu falei, peraí, mas aqui Atibaia tem uma empresa do mesmo equipamento que os sheiks usam lá. Porque se todo mundo tá vendo a Copa do Mundo, você tá vendo que é a tecnologia de lá, né? É uma coisa de outro mundo.
Os caras gastaram 20 vezes mais do que Então, daí a última. você pensa assim, nossa, Investem mesmo, né? a tecnologia de outro mundo. Não, tava pertinho aqui, tava 130 km, né? 140 km aqui, de Pouso Alegre, Atibaia. Olha aí. Ah, eu pesquisei no Google depois, como se sentir aliviado. Né? Eu falo muito isso. Encontrei a empresa que eu queria ter encontrado. Então, foi isso. Bacana. Isso tem a ver com diferencial, né? Que o Amir está falando. Estevam, o que é ser uma empresa com diferencial? Fala pra gente aí o que é. Para quem está assistindo aqui hoje, né? Eu falo que hoje você pega essas empresas, startups, né? Tem um diferencial. Se ela tem um diferencial e é escalável, ela é uma startup, né? O trabalho de vocês é muito artesanal, Por que artesanal? Você tem que estudar, levantar informação, usa o conhecimento do pessoal que está dentro do seu time, pega referências de postos na região, tudo e tal. Dentro do teu trabalho hoje, qual que é o diferencial da Betecpora? O diferencial, eu acho que primeiro de tudo é o comprometimento. Esse é o nosso grande diferencial em relação a qualquer outra empresa de estudos, né? Comprometimento. Vem, obviamente, a tecnologia, sem dúvida, né? Como o Ramiro deu o exemplo aí, poxa, eu fui pesquisar, achei lá o equipamento que está sendo usado lá fora, né? Onde tem a maior carência de água, onde o pessoal investe, e eu achei aqui tão perto, né? Então, o segundo diferencial eu acho que é a tecnologia. Atendimento e tecnologia. Atendimento e tecnologia, né? Então, isso aí já te dá grandes possibilidades de trabalho, né? E aí, por você ser diferente, tem o seu ônus e o seu bônus, né? Então, o bônus é isso que a gente está falando. O ônus é você ser cobrado. Você é muito cobrado por ser diferente, por trazer resultado, né? Então, tem essa parte também. Você tem que saber lidar muito bem com isso, tá? E tem que estar sempre preparado, né? Para poder enfrentar essas alegrias e as tristezas também, na hora do questionamento, na hora de ser cobrado, né? Você tem que estar preparado para isso. Então, legal. Eu vi que esses dias atrás você buscou um grupo de geólogos, cientistas renomados no Brasil, mostrou o trabalho de vocês, né? Essa busca constante de informação, de investir nesse tipo de recurso, né? Sim. Que é o recurso do conhecimento. Exatamente. Ô, Estevam, sabe uma coisa? Eu vou dar uma dica aqui pro pessoal. Quando a gente fala em diferencial, às vezes a empresa, ela quer diferenciar e ela fica inventando moda, sabe? E ela acaba esquecendo do arroz com feijão, né? Fazer um arroz com feijão, fazer o bem feito aquilo que você se propõe. Ou seja, você vai ter um diferencial, você vai ter algo a mais, você vai ter lá, que nem falava meu pai, dourar pílula, né? O pai falava isso, usava esse... Como que é? Dourar pílula. Dourar pílula? Às vezes você tem uma pílula lá, por exemplo, o cara tem fabricante de medicamento, né? Pô, vai colocar um comprimido branco? Não, coloca ele rosinha, encapsulado, entendeu? Então, a gente tem essa mania, às vezes, de querer dourar a pílula, querer fazer uma coisa assim, muito mais... colocar assim, algo diferenciado dentro do teu trabalho, você deixa de fazer o básico, entendeu? Por exemplo... Quer ver um negócio básico que eu vejo, onde o perfurador, por exemplo, ele perde? E isso eu falo, gente, com propriedade. Eu tenho um canal no YouTube que tem mais de 30 mil seguidores. E o que eu mais tenho lá de interação meu poço está produzindo areia. Meu poço está produzindo pó de rocha. Meu poço, a água está cheirando mal. Meu poço, a água está... Gente, isso é falta de conhecimento de normas construtivas de poço. Esse é o arroz com feijão. Imagina uma empresa de perfuração que ela não usa como princípio a norma BNT. Como que ela vai ter um diferencial? Um escritório bonito, carro novo, caminhão novo, e ela não faz o básico, que é o isolamento sanitário, alinhamento do poço, entrega de relatório. Você tem uma casa bonita, se a base não foi bem feita. Começa a afundar. Né? Você não estuda ali, isso é verdade. Eu estava um dia numa casa em Caraguá, a gente começou a alagar tudo. Uma casa dentro de um condomínio. Começou a alagar tudo, alagar, chovendo, alagar. A gente peguei, coloquei meus filhos dentro do carro. Bora. Embora, Ótimo.
Nem deixei a casa aberta, embora liguei pro dono da casa e falei, amigo, tua casa tá alagando, você não tem um dreno na casa, não tem um... Entendeu? Então, não adianta aquilo que você falou, de uma casa bonita sem alicerce. Um poço com muita água, porém com coliforme fecal. Faz sentido, gente. Nós temos um amigo nosso em comum que perfurou um poço de mais de 300 metros e a água deu contaminada. Deu contaminado. Não é? E não era para ser pela profundidade. Não era. Não era de forma alguma. Então, assim, você perfurou um poço e o cliente e o perfurador não entregou um relatório construtivo, uma análise de água, pode ver que tem coisa errada. A gente vê isso em todos os ramos, né? No caso do meu ramo, na parte de medição de terra, quando um cliente me liga, eu falo a primeira coisa que eu preciso é a documentação da terra, certo? Porque eu tenho que analisar. Me passa o preço. Eu falo, não existe isso. Você passar o preço antes. Então, eu pego a propriedade rural, eu olho ela primeiro, ele vai até no escritório, nós vamos fazer um estudo, qual que é a melhor viabilidade para ele. Não, mas outro cobra mais barato, mas ele pode gastar mais no cartório depois para registrar. Então, isso que eu vi juntamente. Sabe quando você vai fazer com a detector? Quando você vai fazer aquele check-up de coração? Sim. Você põe máscara, você põe aqueles tantos de fio assim. Então, quando eles começaram a fazer o estudo lá, eu li aqueles fios, aquele tanto de equipamento, eu falei, nossa, como que é isso? Ele falou, não, funciona tudo isso, tudo aquilo, para ter maior precisão, isso vai funcionar aquilo. Então, você sente seguro, né? Você sente seguro, você vai vendo o diferencial nisso. Exato. Gente, outro ponto importante aqui, penúltimo ponto importante dos passos para você fazer um ótimo negócio. O cliente quer cronograma. O cliente quer saber quando começa e quando termina. Porque o cliente ele é leigo, ele não sabe se está no meio do procedimento, da etapa. Por exemplo, um dia eu perfurei um poço lá no bairro Ibirapuera, em São Paulo, entendeu? E infelizmente, gente, o poço ele tem sujeira, ele acaba gerando resíduo, tudo e tal. A cliente, pelo amor de Deus, tá tudo sujo aqui e tal. Né? Eu olhei pra ela assim. Ela falou, o que você tá indo? Falou pra mim. Eu falei, não, é porque a gente não começou a limpeza ainda. A gente vai começar a limpeza agora. Esperou o resultado final. Agora a gente vai começar a limpeza. A senhora dá mais uma hora que a gente vai deixar isso aqui maravilhoso, tudo limpo. Entendeu? Assim, às vezes a pessoa... É importante você passar para o cliente todas as etapas, como você estava falando aqui, que eles deixaram você seguro, mostrou que o tempo interfere, que vai ser feito, que vai ser entregue, que tem um acompanhamento no campo, que é importante o cliente acompanhar também o serviço, sem dúvida, para ele entender que o resultado não basta só fazer o estudo. Né? A gente sabe que existe uma porcentagem enorme de acerto a quem faz o estudo, isso eu falo para todos os meus clientes, amigo, porque o cliente acha que contratou a empresa de perfuração, está resolvido o problema. Não, calma aí. Vamos entender qual é o contexto da geologia. Então, o cronograma, por exemplo, de quem vai contratar uma perfuração, se você começou a perfuração sem fazer a licença e o estudo, você já pulou a etapa. O cronograma está errado. E você pode ter problema no meio do caminho por conta disso, né? Estevam, um mês atrás, eu vi num grupo de perfuradores, que eu participo de vários no Brasil, né? Eu vi um perfurador com um chapéuzão assim, de bermuda, com uma folha na mão e 2 policiais assim do lado dele. E ele assim, eu falei, esse cara vai ser preso. Sabe o que era? A licença, ele com orgulho, do lado do policial, os policiais assim, ó. Ousadia ainda tirou a foto aí. Vamos tirar uma foto. É um exemplo. É um exemplo. Claro, claro. Ele falou que ele não aguentava de felicidade. E tem muito, né? Em Minas hoje é crime ambiental. Recorre muita multa por perfuração regular. Muita multa mesmo. Então, cronograma, gente. Cronograma. O meu cliente também, a mesma coisa quando o cliente liga. Eu hoje trabalho com consultoria. O cliente vê essa exposição nossa do perfurador de sucesso, tudo e tal. Pergunta, você perfura poço? Não, perfuro poço. Eu dou consultoria para quem precisa perfurar poço. Eu faço a conexão da Detect Water, eu faço a conexão de você, por exemplo, que vai lá fazer o estudo da área, mapear tudo e tal. Um conhecido nosso que faz hidráulica, outro que faz caixa d'água, o outro que faz tratamento. Por exemplo, chamo lá o pessoal que faz, o Anderson, da Minergel, que faz
licenciamento para fontes de água mineral. Então, assim, a gente tem um armário de soluções, né? Então, o cliente, ele procura a gente e assim, às vezes ele pergunta, quero perfurar um poço. Olha, o senhor quer perfurar um poço? Então, o que eu recomendo? Primeira coisa, qual que é a sua necessidade? Mas como assim? Eu só quero água, você entendeu? Eu preciso entender quanto que você consome de água. Entendeu? Um dia eu estava no churrasco no domingo, um senhor, porque ele viu que eu trabalhava na área de perfuração, falou assim, Emerson, você pode dar um pulinho aqui durante a semana que eu quero perfurar um poço? Meu, eu já tinha tomado banho de cachoeira, eu já tinha entrado na piscina com água natural, eu já tinha visto 3 ou 4 fontes na propriedade dele. Ele falou assim, mas o senhor está precisando de água para quê? Eu preciso perfurar um poço, porque isso aqui é maravilhoso, lindo, tudo e tal, e eu quero ter um poço também. Eu falei, olha, eu vou contar uma coisa pro senhor. Eu acho que o senhor não precisa de um poço. O senhor tem fontes aqui naturais, surgentes de água. Como assim, Emerson? Não, o senhor só precisa de um reservatório para armazenar essa água, assim, num ambiente com asepsia, limpo, fazer a limpeza frequente, fazer o laudo de potabilidade da água. Só isso que o senhor precisa, né? Então, o cliente, ele é leigo, né? Para a gente finalizar esse passo a passo aqui do que o cliente precisa, que a gente precisa saber a necessidade do cliente, precisa de um projeto, precisa de estudo, precisa de licença, entendeu? Esse último ponto, você entregou o serviço para o cliente, tá? Você tem um diferencial, você falou que você tem um diferencial, tá ótimo já, você não pode entregar mais nada para o cliente, porque um ótimo atendimento, ele vem quando termina a negociação, quando você entregou o seu serviço, você chega para o cliente, e eu vou dar um exemplo aqui muito simples, Amir, vou dar um exemplo muito simples. Eu perfurei um poço, no período que eu ainda perfurava poço, né? Foi num condomínio do lado da minha casa. E assim, para eles foi um evento muito importante, porque eles não gostam de água de tratamento, que são pessoas tem lá pessoas que trabalham no ITA, tem pessoas que trabalham em laboratório, até na companhia de saneamento de São José dos Campos, que é a Sabesp. Não, a gente quer um poço dentro da nossa casa, que a gente quer água de qualidade. Eu falei, como que eu vou entregar mais para esse pessoal? Cobrei o que realmente valia o serviço, para fazer um excelente trabalho, tudo e tal. E eu sempre fico perguntando como que eu vou entregar mais, que é o over delivery. Você entregar mais do que o cliente está esperando. Eu levei uma placa, um desenho do poço, todas as amostras do poço, o desenho como ele foi construído, o geólogo meu, a RT do geólogo, entendeu? A responsabilidade técnica, poxa, é no lado de uma rua, que nem essa aqui, ó. Uma baita de uma propaganda, concorda? Agora, onde que está o over delivery? Embaixo lá tinha uma frase: nós perfuramos o solo, a água a natureza nos dá, que é o nosso slogan. E embaixo dessa frase, com muita importância, nós colocamos assim: agradecemos a comissão do condomínio Atmosphere pela importante decisão. E coloquei o nome de todas as pessoas da comissão. Quanto custou isso para mim? Uma plaquinha Quanto? 20, 30 reais. E para quem recebeu? Qual o valor disso? Né? Qual o valor disso? Que é o over delivery, entregar mais do que o cliente está esperando. Não é verdade? E, gente, quando você vive esse propósito, isso que você faz com muito amor, muito carinho e tal, ainda essa semana eu entreguei um poço para um cliente, uma consultoria, fizemos um estudo, deu água, deu muita água, cliente muitos anos sem água no lugar que tem um poço, eles recebem grupos de evangélicos que se hospedam, 80, 100 pessoas. Eles estavam comprando água no lugar. Aí conversando com a cliente, tudo, tal. Eu sempre fico com essa, né? Como que eu vou entregar mais? E no término, eu falei para ela, eu vou entregar uma pesquisa para a senhora tem vontade de colocar nessa fazenda aqui, nessa propriedade, o nome de a senhora gostaria de colocar uma fonte de água mineral aqui, não é? Então eu já estou fazendo uma pesquisa com um geólogo amigo meu para dizer para a senhora se aqui é possível fazer a pesquisa ou não. Ela ficou feliz pra caramba. Me deu um livro de presente, tá até ali na minha bolsa, me deu um livro de presente. E aí veio o over delivery.
Sabe o que eu disse para ela? Coloca um nome na fonte, um nome que faz sentido para a senhora. A senhora falou muito do seu filho, que faleceu 2 anos atrás. Nossa. Estevam, ela se emocionou. Verdade. Ficou feliz. Me agradeceu, me abraçou. E foi verdadeiro. E às vezes as pessoas estão buscando algo a mais, entendeu? Às vezes um bombonzinho que você leva. Você vê muito hoje nos deliveries da vida, né, pessoal? Muitos não, mas muitos chega lá, uma hamburgueria, vem lá grampeadinho, um bis, né, um bilhetinho, uma mensagem escrita à mão ali, né, um coraçãozinho. Quando você pede algum delivery de comida, né, vem uma frase, viu? Uma frase escrita caneta. A caneta, né? Exato. Um bom dia, bom trabalho. É o diferencial. É o diferencial. Se você se entregar mais do que você paga, a recompensa é bem maior. Né? Cara, eu não fiquei feliz. Verdade. Toda situação que eu faço isso, por exemplo, em algumas situações, quando eu trabalhava eu tinha rotina de perfuração tudo e tal, eu pegava as amostras, colocava num tubo, entendeu? E falava pro cliente, tá aqui, ó, isso aqui é teu poço. É o perfil do teu poço aqui. Tampava, colocava um lacre no tubo, entendeu? E entregava a pessoa. Sério que você me deu isso? Que legal, velho. Eu vou mostrar isso pros meus netos. Sabe, uma coisa tão simples. Então, sim. Quando eu vou medir uma propriedade, eu sempre gosto de tirar uma foto de drone, sabe? Tem até um senhor aqui que eu fui ontem em Espírito Santo Dourado. Sei. Uma fazenda lá, um sítio. Ele já falou assim, cadê a foto? Tipo, é um diferencial, parece que você dá uma... Já. Igual ele convidar eu pra live, né? Pra vir conversar, conhecer a empresa, eu nunca tinha vindo aqui, né? Exato. É diferente, você sente importante, isso é verdade. Bom, mas assim, Exatamente. quero agradecer a senhora Noemi e o senhor Antônio, porque eu contei uma história de vocês aqui, né? Talvez esteja assistindo aqui. Fiz isso de coração, gostei muito da experiência, entendeu? E é legal a gente fazer isso de coração. Não vai fazer que nem um tio meu fez, que ele pegou, deu uma balinha pra uma senhora amiga dele e falou que era importada. Aí depois ela pegou, foi lá no barzinho lá e viu a bala lá e falou assim, olha que cara falou pra mim. Não inventa, né? Não inventa. Então tem que ter integridade. Exatamente. Mas você falando, você emocionou, ela emocionou porque é diferente. Eu falo muito isso. Quando você acorda, você faz as coisas de coração. Sim. É a melhor coisa que tem. Né? Eu falo que é muito bom. Quando você acorda cedo, você faz o que você ama. É tudo diferente. Fica mais leve, né? Nossa, eu falo que é muito bom. Eles falam que quando você trabalha uma coisa que você gosta, você não trabalha, né? Você vive, né? Hoje, quando eu vim pra cá, acordei, peguei a Beatriz, minha mãe ficou em outro lugar. Eu fiquei feliz, porque eu falei assim, poxa, hoje eu vou fazer o que eu gosto, vou encontrar com amigos, vamos prosear, vamos conversar e levar conteúdo. Olha que a gente colocou aqui uns passos importantes para você dar um ótimo atendimento para o seu cliente. Já parou para pensar nisso? Já consultou se você está fazendo, usando esses recursos que está tudo aqui, tudo fácil, prático. Isso serve em qualquer segmento. E gratuito, né? De graça. Eu tava falando com você na sala que eu vi, né? O teu canal. Eu falei, nossa, vai ser uma inspiração minha no teu canal. É isso aí, bora fazer. Porque você tem muito conteúdo de forma gratuita. Até se você não sabia fazer um post artesiano, você vai aprender do melhor jeito possível, né? Eu tava vendo teu canal, fiquei até vendo tarde, porque hoje em dia você tem YouTube na TV, é muito fácil, né? Hoje é muito fácil, vai assistir um programa. Eu vou falar a verdade. Tem cada programa que a gente assiste, cada coisa. Hoje em dia é dancinha, essas coisas, e eu pus o teu canal e eu fiquei lá, acabou um vídeo, eu pus o outro, acabou o outro. Até a esposa me virou e falou assim, você não vai dormir não? Eu falei, não vou, porque é legal, porque você tá saber com quem eu vou conversar. Você tá levando conteúdo de forma gratuita. E você sabe qual é o benefício disso? O amor que você tem. As pessoas, eles acabam recebendo informação, entendeu? E o benefício meu próprio, primeiro, ajudar as pessoas. E segundo, quando a gente abre uma turma, que fala assim, ó, vamos abrir uma turma agora pro método, que nem agora vai ter dia 12 de janeiro, né? Que é um curso que a gente tem para perfuradores. São 45 dias, é um investimento muito baixo, né? Vende a turma de repente. Assim, ó. Então assim, você contribui. Pois as bênçãos, né, que a gente fala que Deus, tudo que você pede, né, e tudo aquilo que você coloca a propósito, as bênçãos 100 vezes mais, né? Então, é isso que eu acredito. Eu quero agradecer imensamente a Detector por sempre receber a gente.
A gente, na verdade, isso aqui, nós estamos terminando uma série de 6 meses, né? Exato. Passou assim, né? Passou. Rapidão. Foram 5, 6 temas. 5 temas, né? 5 temas. 5 temas, exato. E assim, se você não assistiu, volta lá. Exato. Foi muito bacana. Foi bacana. Muito ótimo o projeto, assim, eu acredito que é o início de outros projetos, porque a vida é assim, né? Ela é cíclica, hoje ela tá de um jeito, você está entregando de uma forma, e você, numa reunião dessa aqui, numa live dessa aqui, a gente descobre formas melhores de fazer as coisas. Então eu não tenho dúvida que o ano que vem vai ser muito melhor, a gente vai achar uma forma de contribuir com vocês, entendeu? E continuar ajudando. Alguma pergunta, Beatriz? Ó, o Lohan Bedin colocou uma pergunta que eu não entendi direito, às vezes vocês conseguem interpretar melhor. Tá? Qual a diferença de um poço de 25 metros e um de 60 metros para cima? Eu não entendi. 60 metros para baixo. 60 metros para baixo, Porque não tem como fazer poço para cima, só para baixo eu mesmo. penso na localização. Pensou no numeral para cima, né? Não, fazer a localização mesmo. Tá. Lohan. Tá, qual a diferença de um poço de 25 e um de 60? Primeiro é o seguinte, Luan, você vai perfurar um poço em um determinado lugar, você precisa entender qual que é o potencial hídrico daquela área. Porque tem lugares que tem água com muita água, com 20 metros, mas ela não é apropriada, então você tem que isolar e buscar água mais profunda, entendeu? Ou, às vezes, o inverso. Você vai perfurar um poço por exemplo, no litoral, você fala assim, nossa, eu vou pegar água lá dos 50, 60 metros, você está enganado. Só tem água doce que está vindo da serra e ela está até 25 metros. Porém, você precisa analisar essa água também para saber se ela é potável, porque ela pode ter fossa perto, pode ter decomposição de material orgânico. Então, para você ter segurança sobre 25 a 60, contrate um especialista. Entendeu? Eu já fiz projetos já do lado do litoral, lá em Campos de Goytacazes, que eu perfurei um poço de 250 metros e fizemos um estudo, tá? Uma indução, uma sonda que desce no poço, e até 130 metros tinha água salgada. Peguei água dos 110 aos 250. Então é muito relativo, depende de onde você está. Então, para isso, você precisa de uma ajuda, de um geólogo, do serviço da Detect Water, que eles fazem um trabalho de hidrogeologia, que é pesquisar lá, né? E aí depois faz a geofísica, que é o mapeamento que eles fazem, entendeu? Então, é isso, essa é a diferença. O Adilton Tavares está te perguntando o valor de uma marcação. Adilton, se eu não me engano, é aluno nosso do método. O preço da marcação... Aí a marcação, a gente trabalha com área e não com ponto, né? Então, o que a gente chama de pacote seria um pacote número 1, né? Que é para uma área de até 10 mil metros quadrados. E aí eu vou falar o preço do estudo, aí depois eu precisava entender aonde ele está, que cidade, porque depois tem deslocamento, tem a parte de disponibilidade técnica. Mas, teoricamente, ele vai gastar hoje numa área de 10 mil metros quadrados algo em torno aí de uns 15, 16 mil reais para executar o estudo. E aí, independente do número de pontos. Se a gente encontrar 1, 2 ou 3 pontos, nós vamos estudar e deixar demarcados esses pontos, tá? Show de bola. Certo. Pode seguir? Pode seguir. O Valtemir está te perguntando se todos os poços têm que ser revestidos. Valtemir. Quando a gente fala de geologia, imagina o seguinte, imagina um copo de areia. Se você tirar o copo, a areia faz assim, ela solta, ela vai cair. Esse você precisa de revestimento, de tubos e filtros. Agora imagina um copo com um bloco de rocha que foi cortado. Se você tirar o copo, a rocha fica em pé, certo? Esse não precisa de revestimento. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Imagina uma rocha que quando você perfura ela é esfarela, que é uma rocha que está em decomposição, ela não é uma rocha firme. Essa precisa de revestimento e filtro. Então tudo depende da geologia. Geologia é a rocha, é o arenito. Por exemplo, tem uma areia, que a gente chama de arenito, que você perfura nele assim, ele fica perfeito. Fica um furo perfeito. Você faz uma lapidação dentro de uma areia, mas é uma areia compacta, entendeu? Na minha região, por exemplo, na região de Bebedouro, Monte Azul Paulista, lá é muito comum o pessoal
É um arenito lá, fura 10, 15 metros, depois continua furando no arenito e ele não desmorona. Entendeu? Na Às vezes, Europa... quando hidrata, aí pode ser que ele comece a soltar, né? Isso, exatamente. Aí, por exemplo, que nem o Estevão falou, quando você tem um arenito, que ele tem passagens de areia, de siltito ali no meio ali, se, por exemplo, entra água dentro desse poço, ele vai dissolvendo, né? Então você precisa de revestimento. Então tudo depende da geologia. A última aqui do Adriano. Emerson, você pode listar resumidamente qual é o passo a passo ao se perfurar um poço artesiano? Rapaz. Boa, hein? Você sabe que eu fiz um conteúdo de mais de 1h30 no passo a passo e depois saiu 10, 15 conteúdos. Primeiro passo, fazer a licença do poço, para você não ser prejudicado, ter uma fiscalização, né? No caso do nosso amigo mineiro aqui, lá em Minas, é crime ambiental você perfurar um poço sem licença. Entendeu? Então tem que ter licença prévia. Tá? Em alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, tinha um impasse enorme lá, né? Que a licença demorava. Tinha lugares que nem estava saindo. Hoje é 2 semanas, parece. 1 semana, 2 semanas. No estado de São Paulo, dependendo da região aqui, 2, 3 meses. Em Minas, 5, 6, 8 meses. Anos. Tirou a licença, se é uma empresa séria, junto com a licença, ela faz um estudo prévio para você saber que projeto que você vai usar. Hoje nós temos 2 normas que cuidam, que cercam, por exemplo, para quem trabalha com construção de poço, seguir. A primeira norma é de projeto. Então, a empresa que faz a licença, ela pode entregar um projeto, uma receita para você perfurar. E aí, quando a gente pega essa receita lá, o projeto, o poço, se um poço de rocha, ele, com a construção dele, até a instalação da bomba, deve levar em torno de 1 a 2 semanas, se a empresa for rápida, entendeu? Já um poço de sedimento, como é um poço mais demorado, que ele é um processo de perfuração, que ele é utilizado fluidos de perfuração para ele não desmoronar, aí é um processo mais longo, 15, 20, 30 dias para executar um poço. Então, primeiro, licença, projeto, perfuração, teste de vazão para saber qual que é a vazão de bombeamento do poço, de exploração, tá ok? Que é diferente da vazão do poço que o poço tem, da vazão de exploração. Porque você pode, por exemplo, o poço deu 100 mil litros de água por hora, você pode colocar uma bomba para 1.000 litros para atender uma casa. Então vem a etapa depois do teste de vazão, depois a instalação do sistema de bombeamento, tá ok? Uma coisa que as pessoas esquecem, fazer uma análise da água para saber a potabilidade da água. Esse é o último passo tão importante. Quando a gente tira a licença prévia do poço, no término a gente faz a outorga, que é do direito de uso. Porque a água, gente, ela é da União. Você está sendo outorgado para utilizar um recurso hídrico. Então você faz as informações do poço, você vai anexar junto àquele processo que foi inicial, que é a outorga do poço. E aí você tem um período para você utilizar aquele poço. Lembrando que o quê? Poço é como um carro. Você adquirir um carro, você tem as manutenções preventivas. E também hoje é nacional. Você tem que ter um plano de potabilidade da água para saber se a água é potável ou não. Então, falei tudo, resumidamente? Acho que sim, né? Antes de fazer a perfuração, contrata a Detect Water para fazer um estudo para saber se o poço vai dar água ou não, porque tem muito poço seco, tá? Você pode estar perfurando um poço e o poço é seco. Exatamente. E aí tira aquele problema das costas, garanto. Aí você vai ficar feliz que nem uma lira aqui, ó. Veio ajudar aqui a gente falar do trabalho, veio aqui por livre e espontânea vontade, que gostou do trabalho, entendeu? Logicamente a gente convidou, né? Mas ele foi... Eu quero agradecer. Foi pronto e falou sim, vou. Obrigado mesmo. Sim, sim. Mas é bom você reconhecer o que é bom, né? É bom você reconhecer o que é bom. Sim, e é verdade. Reconhecimento importante. Isso é verdade mesmo. Gente, muito obrigado então. Agradeço a Estevão, agradeço o Ramiro. Obrigado. Agradeço a todos a audiência aqui. O ano que vem, não a Hora do Poço, a Hora do Poço ainda tem alguns programas esse ano ainda. Chicago Pneumática a gente tem para a semana que vem, depois a JMS. Mas o ano que vem a gente está pensando em alguma coisa diferente aí e a gente volta aqui com a Detect Water. Muito obrigado pela parceria. Eu que agradeço.
Obrigado. Obrigado a todos aí. Agradeço o Estevam por me Obrigado, e agradeço principalmente pelo serviço, né? Imagina, cara. E agradeço a audiência, gente. Muito obrigado aí. Compartilhe. Deixa um comentário aqui se você gostou, o que você achou fundamental no nosso bate-papo aqui, se isso te ajudou. Comenta, compartilha com teu amigo aí. Valeu? Um abraço, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.